Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos e todas. Como vocês já viram nas últimas aulas, né, a interseção entre a inteligência artificial, os influenciadores digitais e virtuais, ela está cada vez mais crescente, e isso deu para observar muito bem nas últimas aulas. E alguns professores já trouxeram dados de como o número de influenciadores digitais virtuais está crescendo e está se tornando cada vez mais importante dentro do nosso universo. E hoje a gente convidou dois experts no assunto, a Tatiana Campelo e o Eduardo Magrani, ambos sócios da área de propriedade intelectual, inovação e tecnologia e privacidade de dados e cibersegurança do Demarest. E hoje eles vão trazer um pouco dos conceitos de IA, como que funciona essa tecnologia por trás dos influenciadores digitais virtuais, as suas implicações. Então, Tati, Eduardo, muito obrigada por aceitarem o convite. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E a palavra está aí com vocês. Obrigada, Júlia, Camila. É um prazer estar aqui, um prazer dividir hoje à noite aqui essa aula com o Eduardo. Eu vi, né, esse curso nascer aqui, né, junto com vocês, então a ideia toda do curso, então é uma alegria realmente poder presenciar e viver e dividir um pouquinho com vocês essas ideias e esse tema tão fascinante de hoje. A gente dividiu a aula hoje da seguinte maneira: a gente vai primeiro conceitualizar e falar de inteligência artificial, e aí trazendo de uma forma geral, mas dando já uma pincelada nos pontos que a gente acha que mais se conectam com o tema, obviamente, de influenciadores. Depois a gente vai falar, e a gente pensou como dividir esse tema com relação aos influenciadores. Então, a gente fez um recorte desse tema, porque é claro que ele é muito amplo e a gente então tem que focar um pouco. E como é que a gente definiu fazer esse recorte? A gente pensou como a plataforma usa a inteligência artificial, ou seja, como é que as plataformas utilizam a inteligência artificial, como os influenciadores, né, podem ser uma inteligência artificial, o avatar, e o influenciador criado por uma inteligência artificial, e como você, através da plataforma, consegue usar a inteligência artificial para poder potencializar esse influenciador. Então, são ângulos diferentes de uso da inteligência artificial conectados com os influenciadores. Então, esse é o recorte que a gente fez, e alguns pontos de atenção, claro que não são exaustivos. E aí a gente traz, assim, eu sempre gosto de começar com um vídeo, né, com uma historinha inicial aqui para... 새롭고도 놀라운 라이프의 시작. 라이프의 놀라움을 더하다. 신한 라이프. Bom, essa é uma propaganda de uma seguradora, né, que estreou, então, esse comercial. E esse comercial ele foi feito, né, um avatar, então, né? E aí eu brinco que na aula de NFT eu brinco que eu comecei a aula com uma dança clássica, então aqui a gente muda um pouco o tipo de dança, mas eu quis trazer para vocês, então, um avatar que ele é um influenciador que foi contratado para fazer a propaganda dessa seguradora. E aqui eu não vou, vocês vão receber no final, né, essa apresentação, então a gente não vai detalhar muito, não vai ficar lendo, obviamente, a apresentação, mas o ponto é um avatar, é uma inteligência artificial, que é uma influenciadora digital, sendo contratada para fazer comercial, no caso aqui de uma empresa de seguro. E aí a gente começa, então, com a parte em si de inteligência artificial, e eu passo a palavra para o Eduardo começar, então, a falar. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigadíssimo, Júlia, Camila, BPI, pela honra do convite. Estar dividindo essa aula aqui com a Tatiana, que é uma grande honra, é com ela que eu aprendo diariamente. Tentar contribuir um pouquinho aqui nesse tema com todo mundo que está assistindo a gente. Bom, IA é um tema que veio para ficar, mas a gente não pode cair na besteira da ficção científica de personificar a IA
entendendo aquela como exterminador que vai correr no meio da rua com a metralhadora para extinguir a humanidade. A IA que a gente quer apresentar para vocês aqui, conectada à ideia de influenciadores, é uma IA ferramenta, aquela que vem para empoderar negócios, aquela que vem para empoderar e atuar junto com os seres humanos, não numa visão maniqueísta de rivalidade com os seres humanos. Eu lido bastante com diretores de inteligência artificial e eles mesmos dizem que a IA se parece muito mais com uma tabela de Excel do que com essa visão de exterminador do futuro. IA nada mais é do que multiplicação de matrizes, funções matemáticas aplicadas à estatística, à Big Data, em muitos casos. Então, nessa minha primeira fala, eu quero trazer um pouco desse conceito de inteligência artificial para desmistificar uma ideia que vem equivocadamente da ficção científica e que vai muito mais prejudicar do que ajudar a gente. O quanto antes a gente perceber que a gente, se valendo da inteligência artificial, a gente vai poder alavancar negócios, ganhar muito junto com ela, tanto melhor. Então, a inteligência artificial, ela pode ser definida como funções matemáticas que geram multiplicações de matrizes, principalmente, né? Gera decisões automatizadas, emulando, em muitos casos, o pensamento lógico-racional humano. E aí, embaixo desse conceito de inteligência artificial, que não é novo, foi cunhado em 1950 por pesquisadores, mas, de fato, está aflorando hoje em dia, graças ao poder computacional que a gente tem hoje e a profusão de dados que a gente tem. Então, por isso que a gente fala tanto das maravilhas da inteligência artificial hoje, não desde 1950. Mas, então, esse termo hoje remete a uma área de estudo, mas que embaixo dele tem uma série de expressões que estão sendo cada vez mais faladas, como machine learning, que é o famoso aprendizado de máquina, deep learning, que é um algoritmo específico dentro de machine learning, outras nomenclaturas que a gente tem, business intelligence, data analytics. Essas palavras compõem o nosso universo de inteligência artificial, mas não se misturam. Então, machine learning é a capacidade de aprendizado de máquina que geralmente é entendido como inteligência artificial, mas que está acima do que a gente entende por algoritmo, que são os passos lógicos para a execução de uma determinada tarefa de forma automatizada. E dentro desse conceito de algoritmo, que compõe machine learning, a gente tem deep learning, a gente tem caminhos, a gente tem árvores de decisão, random forest, inúmeros algoritmos que a gente poderia citar. Então, é importante, logo no início dessa aula, a gente criar um consenso, um common ground, para a gente não misturar essas expressões que vão ser tão importantes para a gente a partir de agora. Então, inteligência artificial não é a mesma coisa que machine learning, e machine learning tampouco é a mesma coisa que deep learning, que é um algoritmo específico. Pode passar, Tati. Boa. Então, a criação da IA, ela começa na fase de preparação, do design, em que, muitas vezes, um programador vai pensar em um modelo baseado em algoritmos de inteligência artificial e pensar também que informações vão servir para treinar aquela inteligência artificial. Qual vai ser o terreno em que a IA vai poder se valer para poder fazer a tomada de decisões, para poder gerar outputs interessantes. Então, a IA ela pode ser dividida nessas 3 fases que estão aqui nos slides. Fase de preparação, a fase efetiva do machine learning e a fase de aplicação que vai gerar esses outputs que eu estou mencionando. Pode passar. Nessas fases, a gente tem contextos bem problemáticos. Se a IA depende do dataset que vai servir para treinar, sobre o qual ela vai tomar as decisões, é muito importante que o designer, na hora da escolha dessas informações que vão compor o dataset, ele não escolha informações tendenciosas, não escolha informações que possam levar à discriminação. Muitas vezes, é na fase de escolha dessas informações que vão treinar a inteligência artificial que saem os famosos bias ou enviesamentos discriminatórios. É muito difícil, até eventualmente, o programador, na fase posterior de aplicação de output, saber
mitigar os riscos depois que esse bias discriminatório acontece. Então, na fase de design, é importante ter isso em mente. Na fase de escolha das informações, é absolutamente crucial. A discussão sobre bias discriminatório é uma das principais discussões que a gente tem hoje na área de inteligência artificial. Como a Tati falou, a gente vai enviar esses slides para vocês, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais, perceberem um pouco mais desse tema, que o bias discriminatório pode se dar desde os dados de entrada, na escolha de dataset, no desenvolvimento dos dados e também na fase de output. A gente tem inúmeros casos que a gente poderia citar, teve o robozinho Tai da Microsoft, que acabou virando discriminatório por conta da interação com os usuários, já na fase de implementação. A gente tem bias que pode vir na fase de escolha do modelo, se o modelo já é racista, discriminatório em si, já vai começar desde a fase de design. Então é importante que a empresa que vai usar uma tecnologia de tanto potencial como a inteligência artificial esteja atenta à mitigação de bias de enviesamento discriminatório em todas essas fases, seja na fase de início de design, seja na fase de aplicação de output. Pode passar. Bom, então, citando alguns vieses específicos, focando aqui nesse slide, a gente tem viés de seleção, que ocorre quando os dados usados para produzir um modelo não são totalmente representativos dos dados ou ambiente real em que o modelo pode receber ou funcionar. Exemplos comuns de viés de seleção em conjunto de dados são o viés de omissão e o viés de estereótipo. Viés de medição, que ocorre quando o dispositivo de coleta de dados faz com que os dados sejam sistematicamente enviesados em uma determinada direção. Por exemplo, os dados de treinamento poderiam ser obtidos usando uma câmera com um filtro colorido que foi desligado, distorcendo assim o resultado do aprendizado de máquina, que é o conceito de machine learning. Viés de omissão descreve a omissão de certas características do conjunto de dados. E um conjunto de dados de tipos de veículos dentro do distrito comercial central, em um dia de semana pode exibir um viés estereotipado, ponderado em favor de carros, ônibus e motocicletas, mas com uma representação inferior à das bicicletas, se for usado para modelar os tipos de transporte disponíveis em Singapura, como exemplos de viés de seleção. Então, só dando alguns exemplos práticos que podem surgir. Pode passar. Então, se uma das principais discussões que a gente tem na área de IA é justamente no enviesamento, no bias discriminatório, é importante, sempre que a gente usa essa tecnologia de ponta, a gente ter uma ideia de princípios por trás do desenvolvimento e incorporar esses princípios desde a fase do design. Aqui nesse slide, vocês têm alguns dos principais princípios éticos que a gente tem nessa área, e é importante a gente dizer que essa matéria não é recente. A gente tem dezenas de frameworks éticos hoje no mundo, a gente tem princípios de Asilomar, a gente tem os frameworks da IEEE, a gente tem os reports da União Europeia. Se a gente traçar uma horizontal nesses frameworks éticos, a gente vai dar de cara com principalmente esses princípios aqui. Beneficência, então uma IA deve ser usada de forma benéfica. Não maleficência, prevenir, antecipar os riscos da IA. Autonomia, como a humanidade pode manter a sua autonomia, mesmo totalmente cercada de decisões automatizadas. O princípio ético de justiça e explicabilidade. Alguns desses princípios aqui podem ter interface, inclusive, com princípios da proteção de dados, o que é bom, mas a gente tem alguns princípios mais voltados para a área de inteligência artificial efetivamente. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo a gente conheçam outros princípios, né? A gente poderia pensar aqui em princípio da transparência, que é muito falado, a gente poderia pensar aqui em princípio da não discriminação. Só que é possível embutir esses princípios dentro desses 5 também. Então, de certa forma, a gente tem desdobramentos desses princípios macro. Esses princípios foram retirados do nosso guia do Demarest de inteligência artificial, que está disponível para quem quiser baixar e olhar. Acho que já pode ser um bom ponto de partida, principalmente para quem não conhece esse tema. Eu e a Tatiana, nossa equipe, preparou um guia bastante claro, assim, não é um livro de 400 páginas com hermetismo acadêmico. A nossa ideia é esclarecer, informar sobre esse tema, e acho que a gente conseguiu cumprir esse objetivo. Então, esse conteúdo foi retirado desse guia, mas fica desde já o convite
para vocês lerem também. Pode passar. Boa. Então, o uso, a aplicação de inteligência artificial inerentemente gera riscos, inerentemente gera impactos. Alguns desses riscos podem ser aceitáveis por serem riscos muito baixos, alguns desses riscos podem ser considerados inaceitáveis. E dependendo do posicionamento ético de cada empresa, isso pode gerar um diferencial competitivo muito importante, gerando confiança com os consumidores de que a empresa está atenta à mitigação desses riscos, está atenta à inserção dos princípios que a gente comentou desde a fase de design. É o que a gente vem falando cada vez mais de ética by design, incorporando todos aqueles princípios. Então, risco inaceitável, aplicações de IA particularmente prejudiciais e proibidas por violarem valores da União Europeia. Foi retirado, por exemplo, do AI Act, proposta europeia, como sistemas de manipulação subliminar de indivíduos e sistemas de identificação biométrica à distância em tempo real em locais públicos para fins de segurança pública. Hoje as pessoas deixam muitos rastros, muitas pegadas virtuais. A gente sabe quais são os sonhos, os medos de cada pessoa. Então nunca foi tão fácil manipular uma pessoa algoritmicamente. Mas se uma empresa pensar em implementar um sistema de IA com essa finalidade totalmente antiética, essa deveria ser uma IA inaceitável para o contexto de compliance, né, que se pretende nos próximos anos. Risco elevado. Sistemas que geram alto risco para a saúde, segurança e direitos fundamentais das pessoas estão sujeitos a requisitos obrigatórios, previsíveis para garantir a segurança e o respeito aos direitos fundamentais em todo o ciclo de vida do sistema. Risco limitado. Sistemas sujeitos a obrigações de transparência mínimas, como é o caso de chatbots. E risco baixo, aplicações com uso livre no mercado europeu. Mais uma vez, isso foi retirado, sobretudo, da proposta europeia, chamada de AI Act, que é uma proposta bastante robusta de regulação da inteligência artificial, e como vocês podem ver aqui, é uma proposta de risk-based approach, uma regulação baseada em fatores de risco. Então, cabe a cada empresa que está desenvolvendo mapear esses riscos. Vai, Tati. E talvez aqui, assim, fazendo, né, um paralelo com quem trabalha com privacidade, né, está acostumado com a LGPD, a gente tem toda a legislação de privacidade baseada no risco também, né, e no accountability. E, de certa forma, a gente também usa exatamente esse mesmo raciocínio para pensar aqui na inteligência artificial. Então, quando a gente pensa nos princípios, quando a gente pensa na questão da base do risco, quando a gente pensa em como a inteligência artificial vai ser criada, e ela precisa também ser criada ao invés do private by design, mas ela tem que ser criada também, feita com um design próprio, cumprindo os requisitos, os princípios, atendendo os princípios que a gente acabou de mencionar. Então, de certa forma, a forma de pensar de privacidade, ela é aplicável à inteligência artificial. A gente muda a matéria, a gente muda um pouco os princípios, a questão do risco, como ele é avaliado, mas, vamos dizer assim, a metodologia, a maneira de pensar, ela é muito compatível. Então, só fazendo aqui uma analogia para quem trabalha nessa área poder se situar um pouco melhor. Exatamente. Então, com a inteligência artificial, a humanidade passa a criar, a partir de agora, máquinas imprevisíveis by design. Porque se não tiver a imprevisibilidade, não é IA. É um processo simples de automação. Então, quando a gente fala em IA, está junto desse componente a imprevisibilidade. Com isso, vem os riscos que a Tatiana está mencionando. Então, a gente passa a ter regulações, maravilha, baseadas em risco, como a gente tem na proteção de dados também. A LGPD, apesar de muito principiológica, não deixa de ser uma legislação baseada em risco, assim como o GDPR, que influenciou a nossa LGPD. Pode ir. Isso. Então, falando na aplicação de IA, a IA hoje é uma tecnologia, é uma ferramenta, não é uma entidade absolutamente transversal, que vem sendo usada em diversas áreas, está muito conectado com a nova era da internet das coisas, que pluga essas tecnologias de ponta, por exemplo, na área de logística,
quando um caminhão sai da fábrica, ele já vai com chip implantado e muitas vezes tem IA também se comunicando direto com o porto para aumentar a eficiência no deslocamento. Então, já vai adiantando toda a papelada, mesmo no trajeto do transporte. Então, a área de logística está se valendo muito de IoT, Internet das Coisas, inteligência artificial. A área de marketing também, fazendo marketing preditivo, com base nos gostos dos usuários, dos consumidores, agregando uma melhor experiência, inclusive nas navegações online, na oferta de produtos. Então, quem não gosta dessa experiência, quando a Camila resolve tocar guitarra e a Amazon resolve recomendar que ela compre cordas de guitarra, porque sem as cordas não vai conseguir tocar a guitarra nova que ela está comprando. Então, existe uma melhor sofisticação da oferta de produtos, da oferta de marketing, se valendo também de técnicas de inteligência artificial. E, como eu falei, todos esses rastros que a gente deixa, sobretudo no mundo online, hiperconectado, são usados como base de aperfeiçoamento das nossas experiências como consumidores, como empresários, seja em IoT, seja em inteligência artificial. Pode passar. E aqui a gente faz também um paralelo com os influenciadores, né? Porque a partir do momento que a gente tem ferramentas, que a gente tem possibilidades de fazer esse marketing, de fazer esse direcionamento, essa seleção, de ser uma coisa mais personalizada, oferecendo produtos, serviços, enfim, a gente consegue também influenciar num sentido amplo da palavra, ou seja, você consegue ofertar algo que você precisa, que você busca, que você tem chances de querer adquirir aquele produto ou serviço. Então, essa conexão aqui, especialmente com o ponto de marketing, ele é muito interessante para a gente falar um pouco mais à frente com a questão do influenciador. Exatamente, uma tecnologia absolutamente transversal. Então, alguns valores que a gente tem da inteligência artificial. Engajamento cognitivo, determina como fornecer novas maneiras de engajamento dos consumidores com produtos e serviços, passa-se de experiências puramente digitais, como capacidade de executar transações, para conversas naturais, em que é possível oferecer o que o consumidor tem maior chance de querer consumir a cada momento. Conhecimento e percepções cognitivas, aborda como aumentar a capacidade dos seres humanos no que diz respeito à análise e ao processamento de grandes quantidades de dados para obtenção de insights, simplificação de processos de obtenção de informação relevante para cada momento e automação cognitiva. O objetivo é facilitar decisões de negócios complexas e intensivas em conhecimento por meio da automação de processos da tomada de decisões baseadas na expertise histórica da empresa, somando-se à experiência individual das pessoas. E aqui, trazendo um exemplo prático, nesse viés de engajamento cognitivo, hoje é cada vez mais difícil as pessoas perceberem quando estão falando com um ser humano e quando estão falando com um chatbot. Essa interação está se dando de maneira cada vez mais orgânica. E, para além desse viés de engajamento, a IA ajuda muito a empresa com processos que a gente chama de clusterização, né? de mostrar onde que as pessoas estão comprando mais, qual que é um perfil de consumidor, uma série de clusters que podem existir a partir de procedimentos de inteligência artificial, gera uma série de insights. E muitos desses insights que vêm da clusterização de machine learning nunca tinham sido pensados antes pela empresa. Esses insights vão vir de todo o cruzamento, de toda a análise de Big Data que a inteligência artificial vai fazer, ajudando na estratégia de negócio de cada empresa. Boa. Então, aqui tem alguns outros conceitos que a gente tem na área de machine learning. Processamento de linguagem natural, que é muito utilizada em chatbots, inclusive, dedica-se a processamento linguístico. Visão computacional, que é a visão de máquina para que ela seja capaz de enxergar algumas coisas, que é bastante sofisticado, inclusive, né? Reconhecimento de imagens e vídeos e dela extrair dados, padrões e afins. E automação robótica de processo. Trata-se da automação de algumas tarefas e processos que pode envolver diferentes arquivos e até sistemas. Lembrando que hoje no Brasil, a gente tem aplicação de ponta de inteligência artificial, inclusive em processo no nosso judiciário. E o STF acabou de soltar uma notícia de uma nova inteligência artificial. Então, como eu falei, a IA ela é aplicada cross-área,
hoje, e até em aplicações pelo poder público, a gente tem usos extremamente interessantes para aumentar a eficiência nos processos, nos serviços. Então, a sociedade como um todo tem bastante a ganhar. É uma ficção achar que o avanço da inteligência artificial só está se dando pela iniciativa privada. Hoje, o poder público no Brasil está investindo cada vez mais em inteligência artificial, e é por isso que a gente vê também regulações aplicáveis ao poder público nessa área. Passar. Boa. Então, a gente mencionou o papel dos chatbots hoje, a gente interage cada vez mais, o e-commerce se vale cada vez mais dos chatbots, e a gente falou sobre algoritmos. Um dos algoritmos mais utilizados hoje por redes sociais, em comércio eletrônico, é o algoritmo de recomendação, que são os Recommender Systems, que são algoritmos que sugerem conteúdo baseado no perfil de cada usuário, de cada consumidor, agregando a experiência dessa pessoa a partir dos gostos individuais. Esses são os Recommender Systems. Pode passar. E aí, só um complemento, enquanto a Tati passa sobre os Recommender Systems, apesar do sistema de recomendação do algoritmo se valer de todos os dados, todo esse big data que a gente gera, sabendo quem é a Camila, quem é a Tatiana, quem é o Eduardo, é necessário que essa tecnologia se paute por princípios éticos, por todos aqueles princípios que a gente mencionou. Porque já aconteceu um episódio em que um algoritmo de recomendação percebeu que uma menina estava com pensamentos depressivos, isso aconteceu no Reino Unido, com uma menina de 14 anos, e começou a fornecer conteúdo depressivo direcionado, porque percebeu que ela estava querendo aquele conteúdo, então ia consumir cada vez mais, ia ficar cada vez mais com a atenção naquela rede social, mas não se pautou pelo princípio da beneficência e da não maleficência que a gente comentou. E essa menina acabou por se suicidar, no final das contas. Então, as empresas têm que ter cuidado para não criar esse tipo de algoritmo discriminatório, de algoritmo que gera um output que não seja beneficente, que seja maleficente. Imagina, nesse caso, envolveu até uma criança. Então, olha a importância dos princípios norteadores aqui também. E no Brasil, a gente tem uma série de exemplos. Esse é um caso da Bia, que a gente tem, que usa o chatbot de maneira mais humanizada, personalizada. Pode passar. Quer falar desse, Tati? Posso falar. E aqui é um vídeo que a gente trouxe também para vocês, que é relacionado a um avatar de uma marca, né, de um skincare, uma marca de maquiagem, de produtos de pele. On behalf of SK2 and Soul Machines, I'm incredibly excited to introduce you to our special guest. Konnichiwa, I'm Yumi. Wow, this is so exciting, I've got goosebumps. Cannes Lions sure attracts a stylish crowd. Yumi, can you tell us what you do? What don't I do? I'm totally obsessed with skincare, which is why I'm the first digital skincare advisor for SK2, ready to chat anytime, any place. Wow, so do you have any advice for all the beautiful young people in the audience? Moisturize. And I mean you too. It's the best way to stay young, just look at me. Good skincare is what makes my pixels glow. So, what makes you so different? Well, apart from my engaging personality and lifelike features, I've also got a digital brain, which makes a lot of operating systems really jealous. But it also means when I'm chilling in the cloud, I can tap into the best skincare info to suit every person I chat to. That's great. I guess next time I see you in Tokyo, I will need to have brushed up on my Japanese. Domo arigato. Oh, and one thing before I dive into the data stream, the next time any of you need skincare advice, forget those faceless chatbots and come chat to me. Sayonara. Thank you. Great to meet you, and great to introduce you to the world. Então, aqui, obviamente, é uma influenciadora digital, um avatar, que dá conselhos, enfim, que fala sobre qualquer assunto relacionado, né, ao cuidado da pele, e é uma influenciadora que promove exatamente uma determinada marca. Então, ela
tem uma personalidade, é isso que é a beleza da história. A gente percebe que os influenciadores digitais, e sendo os avatares, eles vão criando uma própria personalidade. Então, eles podem ser influenciadores gerais e aí serem contratados por uma determinada marca para poder divulgar aquela determinada marca, ou eles já são criados, vinculados a uma marca específica, né? E aí fala, então, daquela determinada marca. Então, aqui a gente interage com o avatar, a gente pega conselhos, dicas, né, sobre cuidados de beleza, cuidados com a pele, e o avatar, então, é um influenciador aqui no nosso exemplo aqui. Isso. Então, a inteligência artificial, ela não depende necessariamente de uma personalidade, ela não depende necessariamente de um avatar, mas essa é uma grande tendência, até porque gera um desdobramento da IA cada vez mais humanizado, as pessoas vão querer interagir cada vez mais com avatares como esse, que a Tati mostrou, com avatares domésticos, como a gente tem os robôs, né, domésticos automatizando tarefas diárias. Então, o fato é que a IA está ao redor de nós e veio para ficar. Então, o mundo se preocupa hoje em regular essa tecnologia, que é muitas vezes imprevisível, tem um enorme potencial econômico, social, mas que gera riscos que podem ser muito sérios, que pode gerar um impacto significativo. Então, é por essa razão que o governo brasileiro quis seguir essa tendência mundial de regular essa tecnologia de ponta, daí surgiu a estratégia brasileira de inteligência artificial, à luz de outras estratégias que a gente tem. No Brasil, a gente tem estratégia de internet das coisas, a gente tem estratégia para governo eletrônico, governo digital, então o governo não poderia deixar esse assunto tão importante de lado. Então, foi instaurada a nossa famosa EBIA nesse contexto. A partir da EBIA, a gente tem outros desdobramentos, como o desdobramento legislativo, o PL 2120, que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, já foi encaminhado ao Senado Federal, sofreu muitas críticas porque durante a fase da Câmara dos Deputados não houve um debate intenso junto com a sociedade, então esse debate espera-se que vai ser construído a partir de agora, no mínimo durante a tramitação no Senado, porque inteligência artificial é uma tecnologia muito transversal, que vai impactar muitos negócios, então é super importante que seja amplamente debatida. O problema é que esse PL 2120, que tentou espelhar os princípios da OCDE, Brasil com interesse em entrar na OCDE, ele acaba sendo um projeto muito superficial, então ele está sofrendo críticas de diferentes ordens, seja porque não traz uma conceituação complexa da inteligência artificial, seja porque se atrapalha ao tentar trazer uma definição de responsabilidade muito precipitada. Maravilha. Então, aqui tem alguns elementos do nosso PL 2120, então ele traz princípios norteadores, ele traz objetivos da inteligência artificial, ele fala sobre riscos, fala sobre a necessidade de relatórios de risco e de impacto, mas ele vai sofrer muitos inputs a partir de agora pela comissão de experts que foi montada para debater, muitos inputs da sociedade civil como um todo, então a gente espera que ele tenha mais desdobramentos a partir desses inputs que ele vai receber, porque, por enquanto, tá um texto mais superficial do que deveria, quando a gente compara com outras regulações internacionais, e aqui eu falei bastante sobre a AI Act na Europa, essa é uma das regulações que a gente usa de comparativo. Beleza, então, só para terem ideia de alguns princípios, fundamentos e objetivos, a gente tem finalidade benéfica, respeito à dignidade humana, privacidade, proteção de dados, direitos fundamentais, centralidade no ser humano, não discriminação, entre outros. Então, percebam aqui como tem uma interface com a área de proteção de dados que a gente mencionou. Não tem como treinar uma IA sem dados. Muitos desses dados são dados pessoais. Então, a governança de dados é um pilar absolutamente fundamental da inteligência artificial. Em objetivos, desenvolvimento científico e tecnológico, aumento da competitividade e da produtividade brasileira, promoção de pesquisa e desenvolvimento com finalidade de estimular a inovação em setores produtivos. Olha aqui como tem uma interface com que eu mencionei do plano estratégico para a internet das coisas.
como tem uma simbiose com essa área também. Em fundamentos, estímulo à autorregulação por meio da adoção de códigos de conduta e guias de boas práticas, segurança, privacidade e proteção de dados pessoais, segurança da informação, harmonização com a LGPD, Marco Civil da Internet, Sistema Brasileiro de Concorrência, CDC e Lei de Acesso à Informação. Então, é importante que a inteligência artificial não seja regulada no vácuo, e sim em sintonia com esses outros ordenamentos que a gente tem, para a gente ter uma regulamentação harmônica, né? Já que vai ter uma interface grande com essas outras áreas. E aqui a gente passa, então, para uma segunda parte da nossa apresentação, e eu lembrando aqui que vocês, por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no Q&A, no chat, ou no final abrindo o microfone, enfim, a gente no final vai ouvi-los e abrir um momento aqui de Q&A para vocês, né? E aí, dentro do recorte que nós fizemos, como a plataforma usa, então, a inteligência artificial? Então, a gente traz aqui, ó, evidentemente, alguns exemplos apenas para vocês, para que a gente possa, então, visualizar e pensar um pouco mais sobre isso. Basicamente, as plataformas usam, e aí a gente está sempre aqui de novo, não de uma forma exaustiva, mas exemplificativa, trazendo influenciadores e pensando em como eles, né, como a gente divide os assuntos, seja por lifestyle, seja por maquiagem, roupas, acessórios, livros, literatura de uma forma geral, esporte, dança, cultura, enfim. Então, você, dependendo do tema, você define, divide, então, as áreas de interesse, que algumas delas podem, obviamente, se relacionarem e se entrelaçarem entre elas, ou você criar, então, categorias separadas. E, através, então, da técnica de processamento de linguagem natural, a inteligência artificial ela consegue capturar esses diversos interesses, e, com isso, ir navegando e direcionando, então, para a área de interesse, para o assunto que mais nos interessa. E aí algumas sugestões, né? Aqui são exemplos de como os sistemas, então, identificam. Então, os sistemas podem identificar artistas ou influenciadores ou pessoas, enfim, que seriam mais eficazes para determinadas campanhas baseadas nos objetivos da marca. Então, algumas plataformas, eles conseguem identificar que aquele determinado artista ou aquele determinado influenciador, aquela determinada pessoa, por falar muito daquele tema, por ser uma pessoa que atrai atenção num determinado segmento, ela pode atrair, então, para um determinado tipo de produto ou serviço, para uma determinada marca, pode atrair consumidores, pode atrair o público em geral. Então, esse match, né, essa junção, então, pode ser uma dos itens interessantes de uso da inteligência artificial, ou seja, identificar quem pode influenciar, identificar quem se destaca num determinado assunto, num determinado tópico que possa eventualmente interessar uma determinada marca para ser, então, a divulgadora ou, né, a pessoa que vai divulgar, então, aquele determinado produto, né? Ao mesmo tempo, as plataformas, elas, através de inteligência artificial, elas também conseguem detectar engajamentos falsos, e isso é muito importante, porque às vezes você tem uma expectativa ou uma falsa expectativa de que você tem um bom engajamento e, na verdade, aquele engajamento é falso. Então, é muito importante uma empresa, ao avaliar se aquele influenciador, se aquele artista, se aquela pessoa que está, então, ali promovendo a sua marca, realmente está tendo os likes, está tendo, né, as curtidas, está tendo o engajamento verdadeiro e não um engajamento falso, um influenciador fraudulento. Então, você usar a inteligência artificial para você derrubar, então, situações fraudulentas é muito importante para você, então, poder ter a certeza de que aquele seu influenciador está, de fato, movimentando corretamente as pessoas que você quer atingir. Então, essa é um item também muito importante. Outra questão importante, que como a plataforma usa a inteligência artificial, por exemplo, é o investimento, né, do retorno da campanha. Então, você conseguir avaliar o seu retorno. Você, através de números, obviamente,
você conseguir calcular quanto que o seu influenciador está conseguindo captar. Então, coletar e analisar indicadores de engajamento das plataformas e mídias sociais e transformá-las em valor para uma renda total, ou seja, você conseguir mensurar, identificar, analisar e avaliar esses retornos. Então, isso é uma forma, é uma visão estratégica, uma forma importante de você, então, conseguir avaliar o resultado, então, daquele investimento. Então, utilizando algoritmos, você pode inferir correlações a partir de misturas métricas e identificar conexões significativas entre essas misturas e medidas importantes. Utilizar esses modelos para prever o desempenho futuro, ou seja, como que aquela determinada situação pode obter um resultado melhor ou pior. Então, a cada criatividade, a cada marca, a cada campanha, ela tem que ser única e como que você vai conseguir, então, medir o resultado daquela campanha. Então, a inteligência artificial também pode antecipar o ROI, né, que é o Return of Investment, através do benchmark de previsão de desempenho dinâmico e estreito. Então, aqui é uma questão muito técnica, obviamente, aqui é só uma pincelada, um exemplo assim, bem resumido, mas é mostrar como a inteligência artificial ela também pode ser usada para uma avaliação de investimento, de retorno do seu investimento. Como o influenciador usa a inteligência artificial? Aí é um outro recorte interessante, que é justamente na posição de influenciador, como é que ele pode usar a inteligência artificial. Então, obviamente, através do engajamento social. Então, ferramentas de inteligência artificial, elas podem filtrar posts e comentários que sejam relevantes para indicar a satisfação do público e como que esse público vai estar respondendo, então, aquele engajamento, aquela campanha, aquele determinado post que está sendo feito. Então, esse engajamento social é uma das maiores maiores referências aqui, vamos dizer, em termos de avaliação de como há o engajamento, de como que isso está sendo repercutido na mídia social. A outra é a criação e gestão do conteúdo social. Então, a inteligência artificial ela pode analisar seu público e ajudá-la a gerenciar seu trabalho através de diferentes canais sociais, bem como pode desenvolver automaticamente mensagens criativas na voz de sua marca para aumentar o envolvimento nas mídias sociais. Agendamento de conteúdo também, ou seja, você ter conteúdos automatizados e mais eficientes. Isso é um post feito de diversas plataformas e de formas integradas. Uma forma estratégica de você usar também esse conteúdo automatizado. Uma visão social, inteligência artificial na mídia social pode ajudar empresas e influencers a medir e melhorar a equidade da marca, detectar tendências do consumidor e compreender o público-alvo. Repost de conteúdo, essa também é uma outra ferramenta de automação para republicação que permite que seja analisada posts prévios, performance e engajamento. Então, é uma outra forma de você potencializar os posts que já foram feitos. Então, aqui são aplicações, são usos de inteligência artificial em mídias sociais que você pode, então, propagar, difundir ainda mais, reforçar o seu conteúdo ou identificar quando há aí uma falta de engajamento ou potencializar o seu engajamento. E aqui a questão de segmentação. Esse é um ponto muito interessante, né? E a gente percebe que os influenciadores, muitas vezes você tem um influenciador para um determinado segmento, para um determinado tipo de público, para um determinado tipo de produto, de serviço. Então, é como você pode aproveitar a inteligência artificial a favor, então, desses anunciantes para encontrar padrões de comportamento do público para você saber exatamente como direcionar aquela mensagem, como você vai anunciar o seu produto, o seu serviço para o seu público consumidor. Então, essa segmentação ela é uma questão, uma análise importante. Claro que aqui a gente está sempre pensando no ponto de vista de marketing, é uma questão muito mais marketing do que jurídico nesse aspecto, né? É uma questão de como você usa a inteligência artificial de uma forma estratégica para você poder valorizar ainda mais, para você poder engajar ainda mais
o seu público com a sua marca, com o seu produto, ou para você, como influenciador, ter um destaque e um alcance muito maior dentro do seu público também, dentro dos seus seguidores. Então, é como você usa uma estratégia de marketing no sentido amplo, através da inteligência artificial, para conseguir alcançar isso. Mas a gente vai ver mais na frente como aspectos jurídicos são importantes de serem pensados. Desde o momento da questão da inteligência artificial, que o Eduardo mencionou bastante, mais na questão do lato sensu, de como ela é criada, como ela é utilizada, como você vai, a criação da inteligência artificial dentro desse contexto, mas também em questões mais pragmáticas e específicas, vamos dizer assim, quando você é um influenciador ou uma empresa que vai engajar, vai contratar com o influenciador. A questão da personalização leva a melhores experiências do cliente. Então, isso também está cada vez mais difundido, ou seja, quanto mais você conseguir personalizar a experiência do cliente, maior o alcance você vai ter com o seu público consumidor. E a inteligência artificial ela pode ajudar nesse ponto, não só para você, de novo, identificar o cliente, como você ter capacidade de personalizar o que está sendo oferecido para aquele cliente. Então, aquele cliente, por exemplo, usa um determinado tipo de maquiagem. Ele usa sombra, mas não usa blush. Então, essa identificação do que aquele cliente gosta, isso é através da inteligência artificial. E aí, com isso, você consegue oferecer para aquele consumidor um produto mais direcionado, um produto específico e personalizar aquele produto por tipos de sombra, de cores, paletas de cores, por exemplo, que o cliente gosta ou tem melhor aptidão para comprar. Expandindo as redes sociais através de motores de recomendação. Aqui também é uma outra forma de você usar a inteligência artificial, justamente você frisar trabalhos de colegas e engajar através dessa expansão da rede social, ou seja, depois de frisar um colega de trabalho no Facebook ou seguir um amigo no Instagram, você pode notar uma lista de pessoas seguidas com as quais se conectar. Os motores de recomendação que utilizam a aprendizagem da máquina para filtrar informações com base nas preferências do usuário contribuem para a criação dessa lista personalizada, ou seja, é muito comum, cada vez que você segue uma pessoa, você começa a aparecer várias outras que são relacionadas. Ou a mesma coisa, você vê um vídeo no YouTube, começa a brotar vários vídeos similares, de assuntos similares do que aquele que você viu. Então, isso são as preferências, né, que a inteligência artificial vai identificando dentro do gosto de cada um dos consumidores. Agilizando a comunicação com chatbots, né? Isso também o Eduardo mencionou isso, né, anteriormente. Cada vez mais o chatbot ele é usado e essa conversa, interação, ela é cada vez mais fluida, no sentido de ela é mais natural, mais informativa mesmo, ela fica realmente uma conversa muito mais natural do que ela foi no passado. Então, existem modelos tanto auditivos quanto textuais que facilitam essa comunicação entre o consumidor e a empresa. E, obviamente, o que tem por detrás disso é uma inteligência artificial. Então, esse é um outro exemplo de como isso pode ser usado. Aqui o eye-catching, né? Como, então, começa a navegar no YouTube, foi o exemplo que eu dei anteriormente, você se vê, de repente, assistindo vários vídeos similares àquele que você estava assistindo. Então, você está aqui querendo aprender como faz uma determinada maquiagem, começa a brotar vídeos de pessoas aprendendo a se maquiar no YouTube ou em qualquer outra plataforma que você vai estar usando. Então, isso é uma forma também, através da inteligência artificial, começa a capturar aqui o teu interesse, o que você está olhando e para onde você está clicando, e isso, então, vai sendo capturado, armazenado e direcionado, então, para o seu interesse. O reconhecimento de imagem também, esse é um outro ponto interessante. O reconhecimento facial requer múltiplas camadas de redes neurais que utilizam a aprendizagem de máquina para identificar os componentes de um objeto. Então, aqui, na verdade, o exemplo que a gente trouxe que oferecem lentes animadas e filtros que usam o reconhecimento facial para mudar a aparência dos usuários. Como resultado, mais empresas estão trabalhando com plataformas de mídia social para aumentar sua estética visual e apelar para os consumidores em um nível pessoal. Então, aqui, por exemplo, há uma mudança
da cor do batom e como a pessoa ficaria se tivesse a cor do batom diferente. Então, cada vez mais, de novo, é a questão da experiência, né? Você experimenta uma roupa virtualmente, você experimenta uma maquiagem virtualmente, você muda o cabelo virtualmente. Então, essas são formas de você experimentar e, ao mesmo tempo, você engajar com aquele determinado produto que você potencialmente pode comprar. Aqui, análise de sentimentos, né? Não é exatamente a palavra que consegue capturar tudo, mas o que a gente tentou falar aqui é eventuais reclamações. Então, quando você tem reclamações, você analisa um sentimento de frustração, né? Que é o que a gente tentou capturar aqui. Então, é quando você começa a ter um problema e uma reclamação, você percebe que isso vai também sendo detectado e aparecendo cada vez mais quando há também alguma reclamação, uma palavra negativa, isso vai aparecendo cada vez mais. E o enforcement, né? Ou seja, como que você então vai fazer valer o seu direito? As plataformas, elas possuem vários softwares que utilizam, obviamente, inteligência artificial para identificar conteúdos que infringem, né, direitos de terceiros. E, obviamente, as plataformas, elas tentam coibir e pedem para denunciar conteúdos de terceiros que podem estar infringindo direitos, né, dos seus titulares. Então, aqui são alguns exemplos que a gente trouxe de plataformas, mas sempre que a gente pensa no enforcement, a gente tem que pensar que a inteligência artificial ela também pode estar por detrás dessa disponibilização desse serviço das plataformas através de uma denúncia de uma eventual violação do direito de propriedade intelectual de um terceiro, e a plataforma, então, justamente vai usar a inteligência artificial para poder, a favor dos titulares, coibir aí algum uso não autorizado de direitos de terceiros. E influenciador digital criado por inteligência artificial. Então, obviamente, esse é o ponto mais interessante, né? Aqui nesse primeiro exemplo, deepfakes, aqui a gente tem uma pessoa real aqui a gente também tem uma pessoa real e é feito, então, o mix das duas pessoas, e essa pessoa aqui não existe, né? Ela é um deepfake, ela é o corpo de um com a cara, com o rosto de uma outra pessoa. Então, aqui você fez um mix das pessoas, que o resultado pode ser positivo ou negativo, e aí tem uma série, obviamente, de questões legais atrás disso, né? De direito de personalidade, direito de imagem, enfim, tem uma série de questões atrás disso. A questão dos hologramas, que são imagens tridimensionais, virtuais, criadas pela interferência de feixes de luz, que refletem objetos físicos reais e que preservam a profundidade, enfim, propriedades originais do objeto. Um dos protagonistas no metaverso, esses serão utilizados para conduzir reuniões ao vivo, como hologramas dos envolvidos ou ainda performances dos artistas. Então, aqui já é o início, né, de tudo que a gente está vendo, e cada vez a gente vai ver mais no mundo do metaverso. A gente vai ver o uso de avatares ou hologramas para justamente ter esse novo uso da inteligência artificial sendo feito dessa forma. E aí a gente chega nos avatares, né, que eu acho que é o ponto mais interessante quando a gente pensa do influenciador digital, né? A inteligência artificial ela é usada de várias formas na conexão com os influenciadores, mas quando a gente pensa que o influenciador pode ser um avatar, que obviamente o que tem por detrás é a inteligência artificial, é super interessante, porque você tem uma série de direitos atrás disso, uma série de contratos e relações jurídicas até chegar lá, né? Desde o momento da criação, ao momento se esse avatar ele vai ou não reproduzir uma pessoa física real, né? Uma pessoa humana, ou é um avatar completamente diferente de uma pessoa humana, enfim. Então, existe uma série de questões que envolvem essa criação desse avatar. E aí aqui a gente tem dois exemplos, né? O avatar e aqui a questão do skin, que são elementos gráficos ou de áudio que mudam a aparência dos personagens no videogame, são puramente estéticos. Então, o skin, como, né, o nome diz, é uma pele, né? Então, é como se você estivesse adquirindo roupas, peles diferentes para você, então, poder assistir um show, você é um artista dentro do mundo, né, virtual,
que você pode participar. E aqui, tipos de avatares, você tem o deepfake, que é quando você justamente mistura, né, um corpo de uma pessoa com o rosto de um avatar, ou ao contrário, enfim, quando você tem uma mistura. Quando você tem o avatar puramente, 100%, então esse aqui é um avatar que ele é o avatar da Sabrina Sato, essa é ela, e esse é o avatar dela, então claramente é um avatar, mas é um avatar que reproduz, né, que se assemelha a uma pessoa física real, a uma pessoa humana. E aqui é um avatar personagem, ou seja, esse avatar ele não reproduz ninguém, ele é um simples personagem, ele é criado, ele não se espelha em nenhum ser humano, ele é completamente separado. Então, esses são os 3 tipos que a gente tem, o deepfake, o avatar e o personagem, todos eles são avatares, mas cada um com a sua peculiaridade, com a sua distinção. E aqui a gente tem apenas a título, né, de curiosidade, os tops influenciadores virtuais, e liderando a Lu do Magalu, né? Então é uma influenciadora digital fortíssima, né? Super popular que a gente tem, entre outros e outras que a gente colocou aqui no exemplo para vocês, mas o mais interessante é que esses influenciadores, eles de fato, eles representam a marca, eles falam em nome da marca, e aí, como todo influenciador, a gente tem que pensar, claro que no digital você consegue, de certa forma, controlar mais, porque no fim do dia você tem toda uma criação para isso, mas tem que ter os cuidados todos dessa criação, como o Eduardo também falou, mas como qualquer influenciador, você também tem que pensar em que esse influenciador, como ele vai ser o embaixador daquela marca, né? Como ele vai estar falando daquela marca, qual a história que vai estar sendo contada, e ao mesmo tempo garantindo ali a liberdade do influenciador poder falar. Os benefícios do influenciador digital, né, do avatar, é que você tem o lifestyle da marca muito mais controlado, com mais eficiência, uma segurança melhor em termos de justamente desses conteúdos e do que você vai fazer. Então, esses são alguns dos benefícios, né, que a gente trouxe. O engajamento, a gente nota que o influenciador digital está cada vez mais um engajamento maior do mundo, então a gente tem notado que o influenciador virtual ele tem aumentado o seu engajamento junto ao público, né, junto ao público consumidor, então cada vez a gente vai ter mais e mais influenciadores digitais, então isso é uma realidade, uma tendência. Aqui, né, a Magalu, nosso exemplo da Lu do Magalu, então a gente tem uma personalização dos serviços, a gente tem tão identificado essa influenciadora digital com o serviço no que ela se propõe. A gente tem, nesse caso aqui, esse é um avatar extremamente humanizado e relacionado à marca, né, que ela está vinculada, e o relacionamento com o cliente através de mídias sociais. Então, é a forma que esse avatar, né, que esse influenciador digital, ele se comunica, ele fala com o seu público. E aqui alguns outros exemplos, né, de collab. Então, aqui a gente tem situações de pessoas humanas com seus avatares e fazendo também uma colaboração entre o humano e o avatar. Então, as lojas, as marcas, a gente tem, então, toda essa possibilidade de colaboração entre marcas famosas e avatares, então, é muito interessante quando a gente vê o avatar de uma determinada pessoa, por exemplo, sendo realmente um influenciador, sendo um embaixador de uma determinada marca. Então, são alguns exemplos. Dentro do mundo do entretenimento também, a gente pode ter o avatar dentro do mundo do entretenimento, como alguns shows que a gente viu, sejam, por exemplo, o avatar do Justin Bieber, obviamente, né, ele reproduz ali uma pessoa humana, mas poderiam ser um grupo completamente de avatares que não tem nada a ver com uma relação com seres humanos no nosso mundo aqui, né? Então, esses são alguns exemplos de como os avatares estão dentro do mundo do entretenimento, e claro que a inteligência artificial está por detrás de tudo isso também. Aqui dentro do mundo do NFT, né, como a gente aplica também
de novo, tudo vai estar relacionado à inteligência artificial, de um jeito ou de outro. Então, esse é o ponto que a gente queria bater aqui na aula de hoje, né? Estamos o tempo todo falando, porque tem vários ângulos da inteligência artificial que podem ser usados dentro dos influenciadores, mas a construção do influenciador digital, a construção dos programas que vão possibilitar essa identificação dos influenciadores, do seu público, de como potencializar, de como identificar o engajamento falso, isso tudo é a inteligência artificial que está por detrás. Então, essa mensagem é que é muito importante a gente pensar e trazer para vocês poderem refletir. No mundo da publicidade também, ela é uma outra raia, uma outra estrela virtual, criada por meio de imagens geradas por computador e alimentada por inteligência artificial. Ela também colaborou para uma marca popular chamada SBTG e para Audi, na estreia online do novo Audi, e recentemente ela atraiu os olhares na divulgação do NFT, a venda do Mintable, marketplace do NFT. Então, aqui é uma outra influenciadora digital, totalmente, né, uma inteligência artificial. E alguns pontos de atenção que a gente tem que refletir, né? Primeiro, se a gente fosse tentar assim, fazer um resumo do resumo, uma auditoria algorítmica e avaliação de impacto. Então, aquilo que a gente falou, é muito importante a gente pensar nos princípios e nos riscos quando a gente usa a inteligência artificial. Então, é isso que o Eduardo pontuou muito no início. Então, como que vai ser a governança de algoritmos de inteligência artificial e de internet das coisas? Então, a gente precisa, quando a gente está criando a inteligência artificial, quando a gente está utilizando a inteligência artificial, se atentar para esse tipo de coisa. Depois, a governança de dados aplicada à inteligência artificial. Então, no mundo voltado a dados, no mundo que dados é usado das mais diversas formas e cada vez mais, a gente tem que pensar em como a compliance, a governança de dados, ela é utilizada, né? O privacy e ethics by design. Então, de novo, também pensar que desde a criação, da construção, do desenvolvimento da inteligência artificial, você tem que pensar de forma ética, de forma de como ela vai ser construída, como ela vai ser desenhada. Treinamento em boas práticas de inteligência artificial. Então, esse é outro ponto importante. De novo, esses são conceitos que, de certa forma, a metodologia, assim, o raciocínio se aplica à inteligência, à privacidade, porque a gente tem que construir, como no Privacy by Design, a gente está pensando aqui no Privacy e no Ethics by Design da inteligência artificial. A gente está pensando no treinamento, nas boas práticas constantes. A gente está pensando nas práticas nacionais e internacionais, na governança. A gente está pensando na compliance, na auditoria, no monitoramento, nas políticas. Então, isso tudo é muito importante dentro do compliance de AI. Aqui a gente também está pensando no direito de imagem. Esse é um outro ponto importantíssimo. A gente está pensando na questão do uso de nome, né? No uso da imagem, da voz. Então, quando a gente pensa direito da imagem, que é um direito personalíssimo, ele está intrinsecamente ligado ao tema do influenciador. Então, esse é um outro ponto de muita atenção aqui, como o direito de imagem vai ser utilizado, em que parâmetros, em que extensão, com que limites, aonde, como, quando ele vai parar de ser usado. Então, o direito da imagem é um ponto central aqui em qualquer contratação com relação aos influenciadores. Outra questão são as marcas, né? Não só como essa marca... Quando a gente fala aqui manual de marcas, na verdade, são as boas práticas e como você, como empresa, vai pensar em direcionar o uso da sua marca, ou seja, o que pode e o que não pode, né? Quais são os limites de uso, e, ao mesmo tempo, garantindo que há, obviamente, a liberdade de expressão, a liberdade, né, do influenciador poder se manifestar, poder colocar o conteúdo que ele quiser postar, mas dentro de um direcionamento marcário, no sentido do conceito, do conteúdo, do que aquela marca significa para o seu público consumidor. Então, esses são pontos importantes também de serem abordados e serem pensados, né? Contratos de collab, que são
né, o collabs entre marcas e tendências de diversos setores. Então, cada vez mais a gente observa, ainda mais no ambiente do metaverso, a gente observa a colaboração entre marcas e elas estarem dentro do mesmo ambiente e fazendo uma parceria nesse sentido. Então, cada vez mais a gente vê empresas fazendo contratos de parceria, que são esses collabs, justamente de você promovendo marcas que não são, né, não competem entre si, que podem ser marcas de produtos afins ou não, mas que de alguma maneira têm interesse dentro daquele universo, daquele espaço, delas estarem em conjunto. Então, é muito importante também aqui entender como é que isso vai funcionar e esses contratos vão ser feitos. A questão toda do direito autoral, quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em conteúdo, quando a gente pensa em texto, enfim. Então, tem uma série de questões relacionadas a direito autoral também. Por último, a gente fala do CONAR. Eu sei que vocês tiveram uma aula sobre CONAR com a Fernanda, então não vou né, estender aqui, mas eu só trouxe aqui um ponto, porque isso, obviamente, tem relação também com um influenciador também digital, então só lembrando, né, desse ponto com relação ao CONAR também. E as recomendações do CONAR, que obviamente elas não são mandatórias, mas elas são recomendações que normalmente são seguidas pelas empresas e devem ser seguidas, né, mas que fica aqui como recomendação. E aí, por fim, antes da gente abrir para perguntas, eu acho que a gente vai conseguir aqui bater um recorde de tempo falando super dentro do tempo e até entregando a turma para perguntas um pouco antes até do que a gente previu, mas a gente deixa aqui para vocês no final, quando a gente mandar essa apresentação, um pouco do resumo de alguns dos materiais que a gente preparou, que estão disponíveis, gratuitos, obviamente, para todo mundo, que podem ajudar aí também na leitura complementar de vocês, que são temas que estão relacionados a tudo isso que a gente falou aqui hoje também, né, de inteligência artificial, a propriedade intelectual no metaverso e também um guia de NFT, uma abordagem prática que pode estar contribuindo também para conteúdo de vocês. Então, acho que era isso que a gente tinha como matéria, né, expositiva, e obviamente a gente está aberto para perguntas. Eu não sei, Eduardo, se você quer complementar com algum tópico desses que eu falei no final, antes de abrir para perguntas. É isso, gente. Aproveitem esses guias maravilhosos. Enquanto a gente não implanta um chip no nosso cérebro, ainda tem espaço para uma boa leitura. Eu não perderia esses guias se fosse vocês. Deram muito trabalho, acessem, baixem. A gente não pega dados pessoais desproporcionalmente para o download. Gente, Vamos lá, obrigada. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Tati. Foi excelente, maravilhoso. A Júlia mandou aqui pedido de desculpa, mas ela ficou sem internet, acabou a luz da casa dela, ela está sem sinal. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta específica? Eu queria. Vai lá, Luísa. Quando vocês falaram especialmente sobre aquela avatar, né, que faz a propaganda sobre os produtos de skincare, falando especificamente desse tipo de propaganda, a gente não poderia ter aí alguma alegação de propaganda enganosa, alguma indicação de, não sei, levar ao erro, porque aí a gente está falando de um avatar, né, fazendo uma propaganda sobre produtos para pele, que claramente esse avatar vai ter uma pele perfeita, que todo mundo vai querer ter igual. Nesse caso, pensando nesse produto e nesse tipo de influenciador, a gente não poderia ter esse tipo de questionamento? Então, acho uma ótima pergunta, Luísa. Vamos lá, né? Esse é um caso até fora, né, do Brasil, ele não está aqui, né? Se a gente fosse pensar na legislação brasileira, a gente sempre tem, para alguns produtos, existem algumas regulamentações específicas do ponto de vista de propaganda, tá? Então, se o avatar, né, se o influenciador, não interessa se ele é um avatar ou não, se o influenciador vai fazer uma propaganda específica de alguma marca, se ele é patrocinado por alguma marca, ele vai ter que seguir as diretrizes dessa marca e a marca vai ter que observar se pode ou não e qual a extensão do que ela pode ou não em termos de propaganda, como qualquer propaganda com ou sem influenciador, né? Então, essa é uma preocupação que a marca
tem que ter quando ela anuncia qualquer produto, se é um produto regulado, por exemplo, né? Agora, quando o influenciador ele não é vinculado a nenhuma marca específica, e justamente quando o influenciador ele é vinculado a uma marca, ou quando ele está fazendo um anúncio de uma marca, ainda que ele não seja um influenciador daquela marca, mas ele está sim fazendo um anúncio patrocinado, ele tem que indicar que é um anúncio patrocinado, que é, né, uma recomendação patrocinada, mas quando ele simplesmente, espontaneamente, faz a recomendação, a marca ela está fora desse, quer dizer, ele espontaneamente fez aquela divulgação, a marca não está nem controlando, não está sabendo, ela não está a par dessa questão, né? Aí é uma responsabilidade, no primeiro momento, da pessoa que está fazendo aquela propaganda, porque ela não foi contratada pela marca. Agora, quando a marca contrata alguém para fazer a divulgação do seu determinado produto, se aquele produto é um produto que tem uma determinada regulamentação específica, controlada, que impõe limites numa determinada tipo de propaganda, tem que ser observado de qualquer maneira. Não sei Não, se o Eduardo, obrigada. eu não sei se o Eduardo quer complementar, mas uma coisa que veio até na minha cabeça, achei muito legal sua pergunta, Luiz, assim, de pensar mesmo. Eu não vi essa propaganda antes da Tati compartilhar aqui, mas eu acho que normalmente esses avatares eles vêm junto com um combo de storytelling, né? Então, assim, tem uma construção do tipo, por que que ela gosta de skincare? Imagino que tenha todo o contexto dela eventualmente contar, eu tô viajando, tá? Mas contar que, sei lá, na adolescência ela tinha problema de pele, etc. Mas, assim, o que me chama atenção e que aí eu acho que é onde realmente mora o perigo é quando a gente pensa nesses avatares que são os deepfakes e que de fato parecem muito com os seres humanos e não são. Aí acho que entra bem aí a tua pergunta, né? No sentido assim de qual foi o resultado, o êxito que esse produto de fato trouxe para esse avatar? Porque assim, ela usou e não teve efeito físico, né, concreto, não teve uma melhora efetiva na pele dela, porque simplesmente a pele não existe. Mas aí eu acho que entra o que a Tati falou, assim, é de bem ou mal estar relacionado a uma publi, né, tipo ter a hashtag lá de que é uma publicidade, porque aí entra no caso como se não fosse avatar, porque também na vida real, mesmo um ser humano fazendo uma publicidade, a gente nunca vai saber se de fato aquele produto teve aquela função que ele prometeu ou se de fato é porque ele está sendo pago e por isso que ele foi. Eu acho que resolve um pouco nesse sentido, mas eu achei muito legal mesmo, eu não tinha pensado nesse ponto que você levantou. Camila, só fazendo um complemento rápido, porque você fala, inspira, né? A gente sai querendo falar. Vai puxando gancho, né? Fazendo eco com o que você acabou de falar, em cima da pergunta da Luísa, um avatar ele não tem necessariamente a intenção de ludibriar. E o avatar depende de toda uma construção criativa que vem dos designers, vem da equipe que está coordenando o projeto. Então, hoje, um avatar ele é criado com web designer, designer de diálogos, né? Com toda a narrativa que a Camila falou. Então, aquilo é tudo pensado. E é pensado para engajar, para trazer um conteúdo relevante, mas não para ludibriar. Realmente, quando a gente está falando de deepfake, esse sim é criado de má fé para enganar as pessoas. E a técnica do deepfake está cada vez mais barata e mais avançada. Nos próximos anos, será virtualmente impossível dizer se algo é fake ou se é um fato. Mas aí, de novo, a gente não está falando desse tipo de avatar, de comércio eletrônico, etc. A gente está falando de vídeos que vão circular em WhatsApp para manipulação política. É um contexto diferente do que a gente está tratando. Verdade, perfeito. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu. Alô? Se ninguém for falar, Fala. eu vou fazer mais uma. Vai lá, Luísa. E aqui eu não sei também se eu não estou muito ainda no início dessa discussão, mas para mim ainda é muito difícil conseguir entender toda essa questão dos avatares, influenciadores e tudo mais, e quem é o dono desse avatar, ou com quem você faz uma contratação quando você está contratando um avatar para ser o seu influenciador. E aí até a Tatiana falou aí da questão de responsabilidade, né? Então, se a gente está falando do avatar da Sabrina Sato, que é o avatar de uma pessoa física, de quem que é a responsabilidade ali de qualquer eventual dano que tenha gerado, enfim, qualquer discussão que a gente tenha? Então, vamos lá. O avatar dela, né, é ela, né? Então, assim, ela provavelmente tem os direitos totais do avatar dela.
Então, embora o avatar dela tenha sido criado por algum designer, enfim, ela contratou alguém para criar o avatar dela, porque obviamente ela não vai saber criar tecnicamente o avatar dela é ela, né? Então, ela quer ter o poder, né? Os direitos e as obrigações em cima do avatar dela. Então, é isso, né? Então, quando você tem um avatar que é um avatar de uma pessoa física, de uma artista, de uma pessoa famosa, é porque essa pessoa ela quer ter uma representação dela mesma no mundo virtual. Então, ela gerencia, ela determina o que o avatar dela vai fazer no fim do dia. Ela vai celebrar os contratos do avatar dela com as marcas. Ela vai estrelar, o avatar dela vai estrelar as campanhas que, no fim, passam por ela, né? Ou seja, ela é a dona do avatar dela. Tá? Agora, quando você tem um avatar que não é uma pessoa física, que ele, de fato, é um avatar totalmente desvinculado, aí é que você tem que pensar, bom, esse é um avatar que foi criado por uma marca, então a marca foi lá e criou um avatar completamente, né, que não tem nada a ver com uma pessoa humana, então a marca gerencia esse avatar. Né? Então, o caso do Magalu lá, da Lu do Magalu. Então, não é uma pessoa física, é um avatar. Mas quem é o dono da Lu do Magalu? É o Magalu. Né? Então, elas vão gerenciar esse avatar para que ela seja um influenciador, né? Uma influenciadora, e que ela seja embaixadora da marca, que ela responda pela marca, que ela ocupe a função toda que ela ocupa, mesmo sendo avatar. Agora, quem gerencia, quem está por detrás da Lu? É a empresa, né? A empresa que está por detrás. E também isso, quando... Vai lá. Não, é só uma confirmação aqui. E quando a gente fala, então, da criação desse avatar, a gente está falando aqui de direito autoral. De direito autoral, e se fosse de uma pessoa física, de direito personalíssimo também, né? E, eventualmente, dentro de direito autoral, software também. Com né? certeza. E de inteligência artificial e tudo mais. Exatamente, eventualmente até patente, etc. Então, quando não está relacionado a um direito de imagem, a pessoa física, como a Tatiana falou, não deixa de ser um produto da empresa. Então, se esse produto gerar um dano, é a empresa que vai responder por ele. Luiz, a gente está até pensando em alguns países em criação de direitos robóticos. A Europa já pensa na criação de uma personalidade eletrônica, mas a gente não chegou nesse nível de sofisticação da autonomia robótica ainda. Então, se é um chatbot, um avatar da empresa, a empresa vai responder por esse produto. Até pegando nesse gancho, Eduardo, no que você falou, eu acho que tem uma pergunta legal de fazer, que você acha que você pode endereçar bem. Mas, assim, Luísa, também respondendo um pouco de forma objetiva também o que você perguntou, o que a gente também tem visto muito é que, por exemplo, as empresas que criam, né, os designers que criam, normalmente eles criam sob demanda, né? Então, é uma empresa A que bate na porta e aí entra tudo que a Tati e o Eduardo falaram. Eles são os responsáveis. Eles construíram toda a narrativa, não é todo mundo que tem corpo para ter, né, uma equipe de desenvolvimento dentro, in-house, mas é meio que faz essa parte de contratação. E aí o que eu ia falar até, pegando o gancho nisso que o Eduardo falou, da personalidade robótica e tudo mais, é a gente pensar, né, que com o metaverso chegando, a gente começa a entrar numa possibilidade aí dos avatares, de fato, cada vez mais terem menos intervenção humana, menos gente controlando as atividades deles a cada segundo. Deles começarem, de fato, a poder, talvez, exercer as personalidades criadas de uma forma mais independente, mais espontânea, que é uma coisa até que vocês mencionaram, que é uma das características da inteligência artificial. E aí, dentro disso, até começa a surgir, por exemplo, aquelas questões que aí eu acho que o Eduardo e a Tati podem falar bem, de que, eventualmente o avatar ele pode, né, como inteligência artificial, criar obras dentro do metaverso, seja lá onde for. E aí quem fica sendo titular disso, como é que fica? A obra já nasce em domínio público? Eu acho que são questionamentos legais, assim, da gente pensar. Não sei se o Eduardo e a Tati querem comentar alguma coisa nesse sentido. Bom, aí eles vão ter que acompanhar os nossos seminários no metaverso, que foi o tópico do nosso último seminário. Isso é matéria para a próxima. Foi maravilhoso. Então, podem separar um semestre para essa pergunta e acompanhar todos os eventos da Camila e da Júlia, porque tem todos esses temas bons. Um tema altamente complexo, que está sendo muito debatido hoje. A resposta pronta é, pela lei que a gente tem hoje, nossa lei não permite. Ela é focada em criação por pessoa natural, artigo 11 lá da Lei de Direitos Autorais. Agora,
será que vale colocar em discussão para que futuramente a gente tenha uma reforma das legislações de propriedade intelectual e incorpore criações robóticas? Essa é a discussão do dia. Talvez tenhamos razões morais e patrimoniais para isso. E lembrando que hoje, Camila, a inteligência artificial, ela produz muita coisa interessante, mas ainda é muito limitada. Como a Tatiana falou, ainda tem muito input de pessoas que estão lá coordenando projeto, desenvolvendo software, desenvolvendo patente. Tem muito bracinho humano por trás hoje das inteligências artificiais. Agora, pela famosa lei de Moore, a inteligência computacional dobra a cada 18 meses. Então, esse crescimento exponencial é difícil até para a inteligência humana conseguir acompanhar. Então, como é que vai ser isso daqui a 10 anos? Se dobra a cada 1 ano e meio. Então, continua sendo legítimo a gente discutir esse avanço por isso. A gente não sabe como vai estar daqui a 2 anos, imagina daqui a 20. Então, claro que são reflexões extremamente válidas também, mas entendendo que hoje a nossa propriedade intelectual está numa camisa de forças aí bem centenária em relação a esse tipo de criação sintética, né? Perfeito. Tati, quer comentar alguma coisa? Não, é isso. Assina embaixo. É isso, Alguém aguardem o próximo evento da BPI, da Camila, da Júlia. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não, se foi isso, eu acho que a gente também pode encerrar, passar a palavra final para a Tati e para o Eduardo, até para respeitar aí o horário do fuso do Eduardo, que para ele, coitado, já está super tarde. Esse evento ele é muito internacional, né? Porque está o Eduardo baseado em Portugal, a outra baseada em Londres. Esse evento está super internacional, então a gente está tentando respeitar aqui os horários para não matar o pessoal, ficar até muito tarde, né? Não, gente, é um prazer, assim, né? E aí também, né, falando aqui no chapéu de ABPI, né, poder trazer aqui para a ABPI temas tão importantes, tão novos, tão interessantes de discussão para a gente também que está aqui falando. É sempre bom poder trocar, poder ouvir, poder pensar nas perguntas e respostas que a gente está aqui refletindo. Agradeço aí, Luísa, pelas perguntas, enfim. Então, agradeço a participação de todo mundo, ao convite, e estamos aí. Participem sempre da BPI. Quem não é membro ainda, venha ser membro da BPI, porque é ótimo ter vocês aqui. A BPI é uma associação para todos e que está sempre à frente aí de vários temas interessantes, com muitas e muitas iniciativas importantes. Então, quem, enfim, quiser conversar sobre a BPI, se quiser, nós todos estamos à disposição para conversar, se alguém quiser saber mais sobre a BPI, e venha para a BPI, né? Gente, do meu lado, brigadíssimo pelo convite maravilhoso, uma honra falar junto com a Tatiana, atender ao convite da Camila, da Júlia e da BPI. E como palavras finais, eu acho que inteligência artificial é um dos temas mais interessantes e desafiadores que a gente tem nos próximos anos. É um tema absolutamente interdisciplinar, então exige coragem para a gente sair das nossas zonas de conforto, mas não tem jeito, né? É um mundo da IA que vai trazer enormes benefícios, mas a gente tem o dever, inclusive ético, de mitigar os riscos e ter uma interação responsável com essas novas tecnologias que vão nos rodear, interagir conosco o tempo todo. Então, na linha de que a gente tem que atender os desafios do nosso tempo, um dos principais que a gente vai ter nos próximos anos, de fato, vai ser a inteligência artificial. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, uma boa noite a todos. Gente, obrigada mais uma vez, Júlia, Camila, obrigada a todos. Obrigada a vocês, valeu, gente. Eduardo, muito bom. Prazer grande. Uma honra, beijão. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.